Boa noite, tudo bem com vocês? Amém, glória a Deus. Então, nessa noite, eu gostaria de compartilhar uma palavra sobre a gente terminar bem, sobre como a gente encerrar bem esse ano de 2025, sobre como que nós vamos finalizar bem esse ano para a gente entrar no próximo ano, no ano de 2026, no centro da vontade de Deus, finalizar esse ano no centro da vontade de Deus e entrar em 2026 também no centro da vontade de Deus. Eu não sei vocês, mas eu amo essa época do ano, eu amo quando o ano vai chegando ao final, eu amo quando a gente começa a olhar para trás e começa a reavaliar, né, em tudo aquilo que a gente viveu ali no começo do ano, nas metas que a gente traçou. Quando começa a chegar nessa época, a gente começa a ficar, né, meio retrospectivo, olhando para trás, olhando para aquilo que aconteceu, né, olhando para aquilo que Deus fez. E geralmente a gente olha e até dá um susto, né? A gente pensa, nossa, mas passou tão rápido, né? Nossa, parece que foi ontem que a gente estava aqui, né, comemorando a virada do ano na igreja, né? E aí agora a gente já está em novembro, logo entrando em dezembro, logo comemorando a virada no próximo ano, né? Então a gente fica assim meio retrospectivo, olhando para aquilo que a gente planejou viver nesse ano, olhando às vezes para as metas que a gente fez, olhando para os nossos planos, né? E às vezes dá aquele sentimento de pensar assim, nossa, mas eu planejei tantas coisas, né? Eu fiz tantos planos, tantas metas e às vezes dá aquele sentimento de eu não consegui fazer muita coisa, né? Eu não consegui atingir muitos planos, muitas metas que eu tinha. E a gente olha para trás, né? Não sei se você tem esse hábito de traçar metas, de escrever ou de você só pensa. Mas a gente às vezes coloca lá, né? Esse ano eu vou ler a Bíblia toda, né? O ano inteiro. E aí a gente começa, né? Começa ali em janeiro, começa animado, vai lendo. E aí quando chega ali num determinado tempo a gente meio que se perde ali na rotina, se perde na correria e fica, né? Não termina, fica ali pela metade. A gente começa motivado, mas daqui a pouco a gente termina. Né? Ou às vezes a gente coloca uma meta, né? Esse ano eu vou fazer uma dieta. Esse ano eu vou me exercitar, né? Na segunda-feira eu começo, né? A desculpa que a gente usa, mas esse dia não chega. A gente planeja, não, esse ano eu vou guardar dinheiro, esse ano eu vou ser mais fiel, eu vou ser fiel com meus dízimos, eu vou ser um ofertante. Mas às vezes fica, né, uma meta que fica ali esquecida. Ou às vezes até metas que a gente coloca para nós mesmos. Esse ano eu vou ser diferente, né? Eu vou melhorar coisas no meu caráter, eu vou mudar algumas coisas na minha vida. E às vezes vai passando que a gente se esquece disso, né? E fica ali. E aí parece que toma conta de nós aquele sentimento de frustração, né? De olhar e ver que, nossa, mas eu não consegui cumprir com aquelas coisas que eu planejei. Mas sabe, gente, eu queria começar aqui falando que Deus, Ele não mede o ano da mesma forma que a gente mede. Deus, Ele tem uma medida diferente da nossa. E Ele não vê as coisas como a gente vê. Ele não mede as coisas pelo nosso resultado, mas Ele mede as coisas pelo nosso crescimento. E não, isso não é uma desculpa para a gente deixar as coisas só no papel. Mas isso é uma palavra do Senhor para aquietar o nosso coração, de saber que Deus, Ele mede as coisas pelo nosso crescimento. E não pelos resultados, e não pelas coisas que a gente vê. Então, muitas vezes, a gente pode ter tido muitos altos e baixos, decepções, perdas, às vezes coisas que a gente não entende, que aconteceram que a gente fica sem entender. Mas o Senhor, Ele ainda continua escrevendo uma história. Ele ainda continua ali trabalhando onde a gente não vê, escrevendo coisas que a gente ainda não consegue ver. Então, não importa, gente, como esse ano iniciou, mas importa como ele vai terminar. Não importa como ele foi durante, mas importa como ele vai finalizar, como nós vamos finalizar esse ano. E existe uma frase que diz que a forma como nós terminamos um ciclo, ela determina como o próximo começa. Então, a forma como nós terminamos um ciclo, ela vai indicar como que a gente vai começar o próximo. Como que vai estar o meu coração no próximo ciclo que vai se iniciar? Como vai estar a minha vida?
E hoje eu queria te convidar a tomar uma decisão, sabe, de realmente decidir. Não importa como começou esse ano, como foi o decorrer dele, mas decida, eu vou terminar bem esse ano. Eu vou finalizar bem esse ano, mesmo que ele não tenha sido como você esperava, mesmo que algumas promessas não tenham se cumprido, mesmo que algumas respostas de oração não tenham chegado. Decida, eu vou terminar bem esse ano, amém? Eu queria te convidar para abrir a sua Bíblia. Nosso texto base de hoje vai ser Filipenses, capítulo 1, versículo 6. Diz assim, na versão NVT diz assim: tenho certeza de que aquele que começou a boa obra em vocês irá completá-la até o dia que Cristo Jesus voltar. E glória a Deus por isso. Glória a Deus por essa palavra do Senhor, de que aquele que começou a boa obra em nós vai completar. A gente falou sobre isso durante a semana nos grupos de crescimento, a gente ouviu sobre isso, no domingo passado. Então, aquele que começou a boa obra em nós, ele vai completar. E essa é a nossa certeza. E o primeiro ponto do que a gente vai falar um pouco hoje é, primeiro, nós precisamos reconhecer aquilo que Deus já fez. Às vezes a gente é muito rápido em reclamar, A gente é muito rápido às vezes para reclamar daquilo que não deu certo, do que aquilo que às vezes a gente queria que tivesse acontecido, mas não aconteceu. A gente é rápido, a gente reclama mesmo das coisas quando não acontecem da forma que a gente queria, mas às vezes a gente é tão lento para agradecer, por aquilo que Deus já fez. Às vezes a gente é lento para agradecer, para reconhecer aquilo que o Senhor já fez. E a gente fica olhando, a nossa natureza caída. É incrível como tem sempre a tendência de só querer mais, de só querer mais, de só querer mais. E acaba que a gente se esquece, do quanto Deus já fez. A gente às vezes se esquece do quanto a gente já caminhou com o Senhor, do quanto Ele já fez durante a nossa caminhada, de quanto Ele já atendeu as nossas orações, de quanto Ele já fez por nós, de quantos milagres, de quantas respostas. Então, nessa noite, a gente precisa, primeiramente, reconhecer aquilo que Ele já fez. Antes de a gente entrar num novo ano, com novas metas, com novos desejos, a gente precisa reconhecer aquilo que Ele já fez nesse ano. E Deus nos ensina que antes de a gente pedir o novo, a gente precisa realmente reconhecer o que Ele já fez. No livro de Deuteronômio, o capítulo 8, versículo 2, diz assim: lembrem-se de como o Senhor, o seu Deus, os guiou pelo deserto durante esses 40 anos. Então, olha só, gente, aqui Deus está falando para o povo de Israel. Lembrem-se de como o Senhor, o seu Deus, os guiou pelo deserto, pelo caminho, durante esses 40 anos. Então, Deus aqui, Ele não diz, se lembrem das vitórias, se lembrem só dos milagres, se lembrem das coisas que eu fiz, mas Ele diz, se lembrem do caminho, se lembrem do que eu fiz, Ou seja, lembrem de tudo aquilo que o Senhor fez, lembre de cada momento, de cada situação, de cada coisa que Ele fez, porque na nossa vida, às vezes até as coisas que aconteceram que a gente não gostou, coisas que a gente não entende, coisas que ficam assim que a gente não consegue compreender porque aconteceram, elas aconteceram porque foi Deus que quis assim. Foi porque a vontade de Deus quis assim. A Bíblia fala que a vontade dele é perfeita, é boa, é agradável. Então é a vontade dele. E aqui nesse texto que a gente leu, Deus está falando para o povo de Israel que andou 40 anos no deserto, dizendo para eles se lembrarem do caminho, dizendo para eles se lembrarem que aquele tempo no deserto teve um propósito, fez muitas coisas ali, Deus estava movendo muitas coisas, então teve um propósito naquele processo. Então Deus ele nos diz para a gente lembrar disso. Todas as coisas que aconteceram nesse ano, elas aconteceram realmente com um propósito na nossa vida, E a gente precisa reconhecer isso. A gente precisa reconhecer aquilo que o Senhor já fez. A gente precisa reconhecer os milagres. A gente precisa reconhecer as pequenas coisas que passam despercebidas, porque foram o Senhor que fez. Então, sabe, gente, talvez esse ano não foi como você planejou, aqueles planos, aquelas metas que talvez você tenha feito.
Mas às vezes pode ter sido, gente, com certeza foi. Um ano que Deus usou para te preparar. Um ano que Deus usou para forjar o teu caráter, para te preparar para aquilo que Ele ainda vai fazer. Com certeza, se não foi aquilo que você imaginou, Deus estava ali ainda, te preparando. Então Ele nos prepara para aquilo que vai vir, para aquilo que Ele ainda vai fazer, para que quando chegar, nosso coração esteja preparado. Né? Para quando chegar, a gente esteja preparado. E há uns meses atrás eu ministrei aqui sobre a vida de José, quando a gente estava na série de uma vida abençoada. Então, vamos lembrar lá da vida de José, pensa nele, né? José do Egito. Deus deu um sonho para José, né? Deu aquele sonho para ele, nasceu no coração dele, só que no processo ali, entre ele chegar na realização do sonho, teve um monte de coisa que aconteceu. Teve ele jogado numa cisterna, teve ele ali sendo traído pelos irmãos, teve ele sendo jogado numa prisão injustamente. Tantas coisas que aconteceram nesse tempo de processo ali, que todas as coisas tentaram fazer ele desistir. Né? Tudo aquilo ali que ele viveu. E se realmente ele tivesse olhado para as frustrações, se ele tivesse olhado para as coisas que tinham dado errado, ele teria desistido. Com certeza, mas Deus estava ali, mesmo ele não estava vendo, Deus estava ali trabalhando nos bastidores. Deus estava ali, movendo em silêncio, né? Ele só não conseguia ver, mas Deus estava ali. E o que ele fez? Ele continuou crendo, e a promessa chegou para ele. Então, muitas vezes, gente, quantas vezes foi assim com a gente? Quantas vezes isso aconteceu entre esse tempo de realização? Teve todo um tempo de processo. Né? Então, quando tudo ali parecia parado, quando as circunstâncias visíveis, né, nessas circunstâncias não tinha mais jeito, né, não via mais uma saída, não tinha mais uma resposta, Deus ainda estava ali, movendo pecinhas que pareciam invisíveis, trabalhando em silêncio. Né, não tem até aquela canção da Cassiane que diz que quando ele fica em silêncio é porque ele está trabalhando? Então é isso, quando Deus ele está ali em silêncio, Ele continua trabalhando, Ele não parou. Então, sabe gente, nesse ano, talvez você não tenha visto portas se abrirem, talvez você não tenha visto coisas sendo realizadas na sua vida como você queria, mas Deus nisso tudo, Ele pode estar te ensinando a esperar. A gente tem a pressa, às vezes, de querer tudo para ontem, né? Com a velocidade das redes sociais, das informações, como tudo acontece, a gente vai criando uma ansiedade, uma pressa em nós de querer tudo para ontem, de que as coisas aconteçam assim num piscar de olhos, mas não é assim. Deus, Ele nos ensina a esperar, Deus, Ele nos ensina a caminhar nesse processo de espera. Então, esses processos nas nossas vidas têm o objetivo de Deus formar maturidade em nós. Tem o objetivo de Deus formar um caráter em nós. Né? Tiago diz que nós devemos ter grande alegria ao passar por diversas provações, porque a prova da nossa fé vai produzir esperança, vai produzir um caráter aprovado, vai produzir maturidade. Então, tudo isso vai estar sendo produzido em nós quando a gente persevera, quando a gente continua firme. Então, às vezes, gente, o processo é o maior presente que Deus pode nos dar. O tempo de preparação é, às vezes, um presente maravilhoso que o Senhor pode nos dar, porque Ele está ali amadurecendo a nossa vida. Ele está ali formando o caráter de Cristo em nós. É o nosso caráter caído, da nossa natureza caída. Deus, Ele está formando o caráter de Cristo nas nossas vidas. As nossas raízes, né, estão se aprofundando no lugar certo nesse tempo de processo. Né? E em um momento isso vai vir a florescer, em um momento isso vai vir a dar frutos. Né? Então a gente precisa aprender a reconhecer o Senhor. Então hoje, eu queria que realmente, antes de você olhar para frente, né, de ficar olhando para o próximo ano, olhe para trás primeiro com gratidão. Olhe para esse ano, para tudo aquilo que Deus fez e reconheça Ele. E olhe para isso com gratidão. Sabe, pense em algumas coisas que aconteceram, pense em respostas de oração que aconteceram. Eu tenho certeza que todos aqui tiveram respostas de oração, né? Tiveram testemunhos que podem contar de coisas que aconteceram esse ano. Então, olhe para isso, olhe para as pequenas coisas, né, com gratidão. Porque Deus, Ele não nos trouxe até aqui para deixar um processo inacabado, para deixar um processo pela metade. Deus não faz isso. Lembra lá do nosso texto base, de que Ele vai
completar a boa obra em nós. O Espírito Santo está em nós para completar essa obra até o dia de Cristo. E o segundo ponto que a gente precisa para terminar bem é liberar o que precisa ficar para trás. A gente precisa liberar as coisas que precisam. Primeiro a gente precisa reconhecer que tudo foi o Senhor que fez. E depois a gente precisa liberar aquilo que precisa ficar para trás. A gente precisa soltar muitas vezes coisas que nós não vamos conseguir levar, fardos pesados, pesos que nos atrapalham, que nos impedem de caminhar, de viver um próximo ano vitorioso. A gente precisa liberar coisas e deixar para trás. Sabe, gente, às vezes tem pesos na nossa vida que não são pecados. O pecado, realmente, a gente precisa deixar para trás. Mas existem pesos que não são pecados que a gente também precisa deixar para trás. Às vezes é um cansaço, são expectativas frustradas, são culpas, são frustrações. Precisamos deixar para trás. Olha só, abre comigo agora, Hebreus 12, versículo 1. Olha só o que esse texto ele vai nos dizer. Hebreus 12, versículo 1. Diz assim: portanto, também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, livremo-nos de tudo que nos atrapalha e do pecado que nos envolve, e corramos com perseverança a corrida proposta para nós. Então, olha só, presta atenção aqui nesse texto. Ele diz, livremo-nos de tudo que nos atrapalha e do pecado. Então, a gente precisa se livrar dos atrapalhos, dos pesos, das culpas e do pecado. Precisamos se livrar disso. Ele é muito claro aqui que tudo aquilo que nos atrapalha e do pecado, né, que faz a diferença entre os pesos, entre o fardo que a gente carrega, né, a gente precisa deixar os dois para trás. A gente não pode carregar isso junto com a gente. Assim como fisicamente, pensando fisicamente, a gente não vai conseguir correr carregando uma mochila pesada. A gente pode até conseguir um pouquinho ali no começo, mas logo vai ficar pesado, logo a gente vai ter que abandonar, não vai dar certo. Ou a gente abandona ou a gente para. Então a gente precisa se livrar disso antes que nos pare, antes que os pesos façam a gente parar, antes que o pecado faça a gente parar. A gente precisa abandonar tudo isso, porque não dá para aguentar esses pesos. Então, da mesma forma, a gente não consegue correr a nossa caminhada, a nossa vida cristã, carregando uma bagagem emocional, carregando mágoas, carregando pesos, carregando culpas, carregando faltas de perdão. Não dá. Não dá para a gente viver o novo de Deus com o nosso coração preso naquilo que passou. Não dá. A gente não vai conseguir visualizar o novo de Deus com o nosso coração preso nas coisas que passaram. Sabe, gente, é como se quando a gente vai arrumar o nosso guarda-roupa, né? E daí a gente tenta ali arrumar as coisas, né, no seu lugar, só que parece que falta espaço, né? Parece que, precisava de mais um guarda-roupa para guardar tudo que eu tenho, precisava de muito mais espaço, só que na verdade a gente não precisa de mais espaço. Às vezes a gente precisa se livrar das coisas que estão velhas ali, coisas que a gente não usa mais, que só estão ocupando espaço. A gente só precisa se livrar disso, para que caiba o novo, para que a gente possa colocar coisas novas ali, coisas que realmente vão ser bênção na nossa vida. Então tem coisas que só ficam ali impedindo, virando bagunça, né, enchendo o espaço, ocupando o espaço do novo entrar. Então a gente precisa se livrar disso. Assim é o nosso coração, né, para o novo entrar no nosso coração. Às vezes ele não entra, porque ainda não saiu o velho. Então a gente precisa, né, tirar realmente tudo que é peso, tudo que é atrapalho, tudo aquilo que é velho, para ter espaço para o novo entrar, para ter espaço para a bênção de Deus entrar. Então, sabe, gente, nessa noite o Espírito Santo, ele está dizendo, me deixa limpar o teu coração, me deixa tirar aquilo que é velho, aquilo que é ruim, aquilo que é um peso, aquilo que é um atrapalho na tua vida, para que antes desse novo ciclo começar, antes desse novo ano começar, nosso coração possa estar limpo, nosso coração possa estar preparado para receber o novo de Deus. A gente não precisa entender aquilo que Deus está fazendo, a gente simplesmente precisa confiar nele. A gente não precisa ficar tentando entender tudo aquilo que ele faz, a gente precisa simplesmente confiar nele. Porque o mesmo Deus que muitas vezes permite
que muitas portas se fechem, é o mesmo Deus que vai permitir que outras portas se abram. É o mesmo Deus, Ele vai permitir que aquelas portas que se fecharam, outras possam se abrir no lugar delas. E Deus tem o melhor, tem sempre o melhor para a gente. Então, que nessa noite, você se permita liberar essas coisas para ficarem para trás. Sonde o teu coração, peça para o Espírito Santo sondar o teu coração. Espírito Santo, o que eu preciso deixar para trás? O que eu preciso abandonar? O que eu preciso deixar para começar um novo ano? Vivendo a tudo aquilo que o Senhor tem, no centro da tua vontade, não levando culpa. Não leve culpa, não leve mágoas, não leve medos, não leve comparações, não leve fracassos. Não leve nada disso. Deixe para trás. A gente precisa fazer as pazes com o nosso passado, fazer as pazes com aquilo que passou, resolver isso com Deus e seguir. Aquilo que é passado, gente, deixa no passado. Não fica vivendo de novo, não fica relembrando. Né? Não tem como a gente viver o futuro olhando para o retrovisor. Né? Já foi falado sobre isso aqui. Não tem como a gente tentar chegar num lugar de carro olhando para trás, olhando pelo retrovisor. Não vai dar certo. Então a gente não pode ficar olhando para o passado. A gente não pode ficar revivendo. A gente precisa olhar para o nosso passado, mas com gratidão. Com gratidão, reconhecendo aquilo que o Senhor já fez. E não revivendo, né, e relembrando tudo aquilo que aconteceu, mas em paz. Com o nosso coração em paz. Um texto que é muito usado aqui na igreja, Mateus 11, 28, que diz: vinde a mim todos, né, os cansados, os sobrecarregados, os oprimidos. E aí Jesus diz que eu vos aliviarei. Então, gente, olha só, é só ir até Jesus. Quem está cansado, quem está sobrecarregado, quem está oprimido, é ir até Jesus. Ele diz: venham a mim, eu vou te aliviar, eu vou aliviar vocês. 1 Pedro 5,7 também diz assim: lancem sobre ele toda a sua ansiedade, porque ele cuida de vocês. Olha só que coisa simples que a gente precisa fazer, lançar sobre ele, ir até Jesus. A gente pode fazer isso. Nós temos essa liberdade de chegar diante do Senhor e fazer isso. Então, que nessa noite você decida liberar pessoas, liberar acontecimentos, liberar situações, liberar o controle para o Senhor. E dessa forma, realmente, o seu coração vai estar preparado para o novo do Senhor. Quando a gente reconhece aquilo que Ele fez, quando a gente libera aquilo que ficou para trás, e a gente se liberta disso, nosso coração está preparado para o novo do Senhor. E aí entra o nosso terceiro ponto: redirecione o foco para aquilo que vai vir. A gente precisa daí, depois disso tudo, redirecionar o nosso foco. Que até então o nosso foco estava nas frustrações. Agora o nosso foco está no que vai vir. No novo que Deus, naquilo que Ele tem. Depois de a gente reconhecer o que Ele fez, liberar o que aconteceu, a gente redireciona o nosso foco. Colossenses 3:2. Abre comigo. Colossenses capítulo 3, versículo 2. Olha só o que diz. Pensem nas coisas que são do alto e não nas que são da terra. Olha só. Pensem nas coisas que são do alto e não nas coisas que são da terra. Então, sabe, gente, eu olho para esse texto aqui e eu vejo que Deus, Ele quer reajustar o nosso olhar. Ele quer reajustar a nossa visão, Ele quer reajustar a forma como a gente vê. A gente cantou isso agora, né, dizendo que os que olham para Ele estão radiantes. Então, nosso foco, nosso olhar precisa estar em Jesus. Precisa estar nele, precisa estar naquilo que Ele já fez, precisa estar em quem Ele é. Às vezes a gente foca tanto naquilo que falta, naquilo que não aconteceu, naquilo que a gente não conquistou, né, e a gente não olha para quem Jesus é. A gente não olha para quem Jesus é, soberano sobre tudo o que acontece. A gente não olha por quem Ele é na nossa vida, por o que Ele já fez. E Ele já fez tanto. É só a gente parar para olhar, a gente vai ver o quanto Deus já fez na nossa vida. Então, sabe, gente, como eu falei, às vezes a gente começa o ano com aquela lista de metas. Né? Esse ano eu vou guardar tanto por mês, esse ano eu vou ler um livro por semana, né? Esse ano eu vou voltar a estudar, esse ano eu vou mudar meus hábitos, eu vou conquistar tal coisa, e nada disso é errado. Só que às vezes a gente estabelece metas, mas a gente não muda nossas atitudes.
A gente estabelece um monte de meta, mas a gente não muda em nada nos nossos hábitos, nas nossas atitudes, continua tudo a mesma coisa e a gente espera que algo mude. Mas se a gente não muda nada, nada vai mudar, vai continuar a mesma coisa. Então, a gente precisa mudar nossos hábitos, a gente precisa mudar nossas atitudes para que coisas novas possam acontecer. Mudar o nosso foco, reajustar o nosso foco. Por exemplo, levanta a mão aqui quem já começou um ano com a meta de ler a Bíblia inteira naquele ano. Olha só, muita gente. Eu nem vou perguntar aqui quem conseguiu finalizar essa meta. Mas sabe, gente, por muito tempo, eu começava todo ano com essa mesma meta. A mesma meta ali de ler a Bíblia inteira. Estava sempre ali na minha lista. E aí eu começava. Começava ali, janeiro, Gênesis 1, 2 e 3. Beleza, lido. Continuava, ia lendo. Chegava um determinado tempo, eu me perdia na correria, eu me perdia no dia a dia, me perdia, nos afazeres ali, perdia na leitura. Passava 1, 2 dias ali, não conseguia ler, aí depois acumulava, daí já tinha outra, e aí ia indo, e quando via, parei, não fiz mais. E ficava ali, simplesmente, só uma meta na minha lista, e depois no final do ano ficava lá olhando frustrada, pensando, comecei, eu não consegui finalizar, ano que vem vou tentar de novo, ia lá. E até que isso se tornou um hábito na minha vida, até que eu decidi mudar, até que eu decidi tomar novas atitudes, para que isso realmente, e várias vezes, gente, eu já consegui finalizar essa leitura para a glória de Deus, porque mudei os hábitos, porque mudei minhas atitudes, porque tomei decisões de não, isso aqui é inegociável na minha vida, quando eu decidi, gente, a leitura de Deus, a leitura da palavra de Deus, ela é algo inegociável, ela é algo que, minha fonte de sobrevivência. Então mudou, tudo mudou. Eu comecei a ler e não parei mais, porque era aquilo que me alimentava, era aquilo que transformava, é isso que vai redirecionando o nosso foco. E sabe, gente, esse ano que vem, 2026, a gente tem um projeto aqui na igreja de ler a Bíblia inteira nesse ano. Então entra já nesse projeto e começa com tudo. Começa já mudando teus hábitos, começa já redirecionando o teu foco para que isso possa ser um novo hábito na tua vida. Todo dia, gente, vai ter alguém ali lembrando da leitura do próximo dia. Todo dia vai ter alguém ali comentando sobre aquela leitura, botando uma foto da leitura concluída. E isso vai nos empolgando, isso vai nos ajudando. Às vezes, para a gente começar um novo hábito na nossa vida, eu falei aqui quando eu ministrei sobre vida saudável. Para a gente formar novos hábitos, a gente precisa, muitas vezes, ter parceiros nessa jornada. Às vezes, a gente sozinhos não vamos conseguir. Se eu tentar ali um novo hábito de fazer alguma coisa sozinha, pode ser muitas probabilidades de dar errado. Mas se eu começar junto com alguém, essa pessoa vai estar ali me motivando. Um dia eu motivo ela, um dia ela me motiva. E assim vai, e a gente consegue. Então entra nesse projeto que eu tenho certeza que esse hábito ele vai transformar a tua vida. E começa pela palavra de Deus, onde a gente redireciona o nosso foco. Aonde a gente vai, todos os dias, estar conhecendo as verdades que nos libertam. A gente vai estar conhecendo a verdade da palavra de Deus que liberta a nossa vida. A verdade da palavra de Deus que vai fazer a gente mudar nossas atitudes, que vai fazer a gente mudar nossa forma de ver, nossa forma de agir, nossa forma de pensar. É através da verdade da palavra de Deus. Então, sabe, gente, nesse novo ano, redirecione o teu foco. Em vez de metas, forme novos hábitos. Decida contigo mesmo, eu vou formar novos hábitos. Eu vou fazer coisas diferentes. Eu não vou viver as mesmas coisas, eu não vou ficar preso naquilo que passou. Forme novos hábitos. Hábitos de oração. Gente, de não passar um dia sequer sem orar. Faça isso um hábito na tua vida. Hábito de leitura da palavra, como eu falei. Hábito de jejum, hábito de leitura de livros. Livros que vão te impulsionar na tua caminhada com o Senhor. Hábitos de ser fiel a Deus. Não importa as circunstâncias, não importa o que você esteja vivendo. Declare isso, estabeleça isso na sua vida. E o nosso foco precisa ser Jesus. Se o nosso foco for somente nas coisas daqui da terra, gente, não tenha o que adiante. Se o nosso foco estiver aqui, nas coisas da terra, não adianta.
A Bíblia diz que a traça destrói, que os ladrões roubam, mas aquilo, os nossos tesouros, as coisas que a gente acumula no céu, que a gente acumula na presença de Deus, se o nosso foco for o reino de Deus, a nossa prioridade for o reino de Deus, todas as outras coisas vão ser acrescentadas. O restante todo Deus vai acrescentar, todas as outras coisas, elas vão estar no lugar certo na nossa vida. E agora, então, partindo para o ponto 4. Guarda aí comigo. Primeiro, a gente precisa reconhecer que tudo foi o Senhor que fez. A gente precisa, segundo, liberar aquilo que ficou para trás. Terceiro, a gente precisa reajustar o nosso foco, que o nosso foco esteja em Jesus. E quarto, eu queria te dar 4 resoluções para esse novo ano. Então, se a gente fazer tudo isso, nós vamos reconhecer o que o Senhor já fez, a gente vai liberar o que ficou para trás, a gente vai reajustar o nosso foco. Então, agora a gente pode entrar nesse novo ano de Deus com muitos novos hábitos, com novas formas de agir, de viver, de fazer as coisas para o Senhor. E essas 3 resoluções aqui, a primeira, seja intencional com o seu tempo. Né, gente, o nosso tempo, ele é vida. Né? O nosso tempo, ele é muito precioso. E muitas vezes a forma como a gente passa, né, a gente deixa, as horas que a gente deixa passar inutilmente, elas nunca mais vão voltar para a gente. Pensa só, as horas que a gente perde inutilmente, que se passam assim, que a gente se perde, elas nunca mais vão voltar. É um tempo perdido, não volta mais. Né? Então, por isso a gente precisa ser muito intencional com o nosso tempo. A gente precisa ser intencional demais, porque ele é muito precioso. Porque a forma como a gente gasta o nosso tempo, ela mostra o que a gente realmente valoriza. Se o nosso tempo, a gente só quer saber de trabalhar, ter 2, 3, 4 empregos, mostra que o dinheiro é o Senhor na nossa vida. Não é realmente isso? Se a gente só quer saber de ganhar, mostra que o dinheiro é o Senhor na nossa vida. Mas se o nosso precioso tempo, outra coisa, se a gente gasta o nosso precioso tempo com horas seguidas nas redes sociais, mostra que o entretenimento, que a rede social é o Senhor na nossa vida. Realmente mostra isso. E aqui a gente volta a falar das nossas prioridades. Se o nosso tempo, né, a nossa prioridade do nosso tempo for o reino de Deus, for realmente as coisas do Senhor, todo o resto vai ser acrescentado. Todas as outras coisas, elas vão estar no lugar certo. O nosso trabalho vai estar no lugar certo. O entretenimento vai estar no lugar certo. A família vai estar no lugar certo. O descanso, tudo vai estar no lugar certo. Se a nossa prioridade do nosso tempo for o reino de Deus, todas as outras coisas vão se encaixar. Todas as outras coisas vão se encaminhar para o lugar em que devem estar. Então a gente precisa decidir viver esse ano de 2026 com propósito. Não de qualquer jeito. Não como eu falei, com as mesmas atitudes, mas com mais intencionalidade. Com intencionalidade naquilo que a gente vai fazer, com propósito naquilo que a gente vai fazer. Não com pressa também, em querer fazer e acontecer tudo, mas com propósito, com intencionalidade, com o nosso propósito bem definido, com o nosso foco bem definido. E assim a gente vai ser muito intencional com o nosso tempo. Sabe, gente, Jesus, ele era muito intencional com o tempo dele. Ele teve somente 3 anos de ministério, mas ele viveu intencionalmente cada momento. Ele viveu muito intencionalmente. Ele sabia qual era a hora de servir, ele sabia qual era a hora de descansar, ele sabia qual era a hora de pregar para as multidões, ele sabia qual era a hora de ele estar em oração com o Pai. Ele vivia muito intencional cada um desses tempos. Tudo muito intencionalmente. Então, sabe, gente, essa primeira resolução para o próximo ano, priorize aquilo que importa. Né? O teu tempo com Deus, a tua família, o teu chamado. Seja intencional no seu tempo. Segunda resolução para esse próximo ano, caminhe pela fé e não pelas tuas emoções. A gente precisa de fé. A gente precisa caminhar com fé e não por aquilo que a gente acha, não pelos nossos achismos, não pelas nossas emoções, não pelos nossos sentimentos, porque a Bíblia ela diz que o justo viverá pela fé. O justo vai viver pela fé.
A fé é a certeza das coisas que nós esperamos, a prova das coisas que a gente não vê. Nós precisamos caminhar com fé. Ou seja, a fé é nós agirmos, a gente agir, mesmo sem a gente ver. A fé é isso. Parece ser loucura, né? Mas é isso, é a gente agir mesmo sem a gente ver. Porque olha só, Pedro, ele só experimentou andar sobre as águas porque ele deu o passo de fé de sair do barco. Se ele tivesse ficado ali na zona de conforto, no medo, olhando para a tempestade, olhando para as circunstâncias, ele não teria dado o passo de fé. Mas ele andou por fé, ele deu o passo e ele viveu o sobrenatural com Deus. Então, gente, as nossas respostas de oração, os nossos milagres, eles estão fora da nossa zona de conforto. É só assim que a gente vai viver o extraordinário com Deus. Se a gente ficar ali na zona de conforto, com medo, não, aqui está tranquilo, aqui está, né, tá maravilhoso, vou ficar aqui, a gente não vai viver o extraordinário, a gente não vai viver as respostas de oração, mas a gente precisa realmente decidir agir por fé, saindo da nossa zona de conforto. Então que nessa noite e a partir de hoje, né, você procure ser guiado pela fé, que você procure ser guiado pelo Espírito Santo, e não pelas tuas emoções, não pelas tuas oscilações de humor, que muitas vezes oscilam. Porque as nossas emoções, elas vão mudar, o nosso humor vai mudar, os nossos achismos vão mudar, nossas opiniões, elas vão mudar. Mas tem uma coisa que permanece para sempre, que é a palavra de Deus. Então decida caminhar por ela, decida caminhar pela fé na palavra de Deus, decida caminhar por isso. E a terceira resolução, para a gente caminhar aqui para o final. Terceiro, sirva mais do que queira ser servido. Sabe, gente, quer terminar bem? Sirva. Quer começar bem o próximo ano? Sirva também. Jesus, ele disse em Marcos 10:43, não será assim entre vocês. Ao contrário, quem quiser tornar-se importante entre vocês deverá ser servo. Então, olha só, gente, no servir ao Senhor, Deus nos mostra a nossa vocação, Deus nos mostra o nosso chamado, Deus nos mostra quem nós somos, Deus vai nos mostrando tudo, o nosso coração vai sendo curado, a gente vai sendo transformado no servir. Né? Então, quantas vezes você que serve aqui na nossa igreja, glória a Deus, a maior parte aqui da nossa igreja serve, já chegou aqui para servir cansado, já chegou aqui para servir meio desmotivado, mas mesmo assim foi lá, serviu, deu o seu melhor, e aí depois você saiu daqui renovado. Quantas vezes isso já não aconteceu? Então, quando a gente serve, o Senhor, Ele nos recompensa. Ele recompensa aquilo que a gente fez, o nosso servir. Ele é um Deus recompensador. Ele renova nossas forças, Ele nos ajuda. Então que nessa noite, essas 3 resoluções aqui, elas fiquem gravadas no teu coração. Seja intencional com o seu tempo. Caminhe pela fé. Decida servir a esse Deus maravilhoso, a esse Deus que é recompensador. Porque dessa maneira, gente, nós vamos terminar bem. Nós vamos terminar bem esse ano. E nós vamos começar melhor ainda o próximo ano. Nós vamos terminar no centro da vontade de Deus e nós vamos começar no centro da vontade de Deus. Não vai ser o mesmo ano, não vão ser mesmas atitudes. Vai ser o novo do Senhor sobre nós. E para a gente concluir, sabe, gente, esse ano, ele ainda não finalizou. Glória a Deus. Às vezes a gente olha ali e pensa, né, praticamente não fiz nada esse ano, então para mim já terminou, vou deixar para começar tudo no ano que vem. Mas não, gente. Esse ano ele ainda não terminou. Ele ainda está acontecendo. Deus, ele ainda está movendo. Deus, ele ainda está fazendo. Então, às vezes, mesmo que você ache que ele ainda não finalizou, que ele já finalizou, que você ainda não conseguiu cumprir, né, com aquilo que você se propôs, com aquilo que você tinha decidido, gente, Deus ainda está trabalhando. Deus, ele ainda está fazendo. Então continue, não pare agora. Seja intencional ainda nesse tempo, nessa reta final, e termine bem. Sabe, gente, não pense em terminar um ano perfeito. Não pense nisso, porque
vão acontecer muitas circunstâncias em que muitas vezes não vai se terminar sendo o ano perfeito. Mas pense em terminar o ano se mantendo fiel a Ele. Pense em terminar o ano mantendo o seu coração fiel, mantendo o seu coração diante dEle, para que o teu coração não se perca. Para que, diante das frustrações, diante das coisas que você não viveu, o seu coração não se perca, mas mantenha o teu coração fiel. Fiel à palavra, fiel àquilo que Ele colocou nas nossas mãos. Que o nosso coração se mantenha fiel a Ele. E terminando, esse ano bem, a gente vai iniciar um novo ano de 2026, cheio de fé, cheio de intencionalidade para viver tudo aquilo que Ele tem para nós. Amém? Então, amados, que essa palavra, ela entre no nosso coração nessa noite. No nosso coração, porque precisa entrar no meu também. E que a gente possa viver isso que o Senhor tem para nós. Que a gente não venha ficar parado diante das circunstâncias, diante daquilo que não aconteceu, mas que a gente olhe para frente. Que os nossos olhos estejam em Jesus. Que o nosso foco seja Ele.